Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir. Boa noite, peregrinos, boa noite, peregrinas da luz. Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um Evangelho no Lar. É uma alegria estar aqui na companhia de cada um de vocês para mais esse encontro de luz, para mais esse encontro, para mais essa oportunidade de juntos, né, agradecer nosso espírito iluminando-nos através das sublimes lições do Evangelho. Essa noite temos convidado o senhor Delano Lavarini. Vamos convidá-lo, então, a entrar conosco, vai falar para a gente sobre mundos inferiores e mundos superiores. Boa noite, Delano. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a você, meu irmão, e a todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Muita paz e muita luz a todos nós. Boa noite a todos mais uma vez, né? Vamos então convidar todos que já estão conosco, para a gente poder fazer a nossa prece de abertura, fecharem os olhos e levarem o pensamento a Deus, né? Pensarem, voltar os seus pensamentos para o Pai Maior. Amado Mestre Jesus, neste encontro oportuno no qual nos reunimos em teu nome, te damos graças pela bênção que nos oferta. Que tua luz resplandeça sobre nós, iluminando-nos com teu caminho, amparando-nos nossos corações. Senhor, neste domingo, encerra
aí o período de descanso, o início de uma semana. Que tua luz adentre os lares conectados conosco. Que cada irmão, que cada irmã consiga sentir a tua presença, receba o teu diminutivo. Pedimos também, por favor, de Maria Teresa Dias de Souza e de todos estes que aqui nos chegam solicitando teu amparo. Pedimos também, Senhor, em favor da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, que teus benfeitores, sempre iluminados, estejam a socorrer todos aqueles que necessitam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia dar-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixeis cair em novas tentações, livrai-nos de todos os males, e assim seja. Nossa prece, a gente vai dando por aberto aí, mais um Evangelho no Lar, né? Mais um encontro aí oportuno, onde o Divino Mestre nos convida a mais um encontro de luz. Hoje aí com Delane, né? Nós estamos aqui desde o dia 22 de março, todos os dias, fazendo esse Evangelho. Hoje o Delane vai falar para a gente sobre mundos inferiores e mundos superiores, que está aí no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 8 a 12. Delane, fique à vontade. Pois tudo. Obrigado. Queridos irmãos e estimadas irmãs que têm nos acompanhado nas redes sociais, no Peregrino da Luz, mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus para falar mais um pouco do Evangelho. A proposta que nos foi colocada nesta live, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Logo percebemos que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, há 2000 anos já tinha dito à humanidade que havia vida em outros mundos, em outros planetas. A vida não é uma exclusividade do planeta Terra, embora estamos na atual existência terráquea vinculado ao planeta do mundo de provas e expiações. Sabemos nós, através do próprio Evangelho, que todos nós já tivemos uma grande ascensão. As primeiras reencarnações nossa se deu aos chamados mundos primitivos, que são as primeiras reencarnações do espírito. Passando essa etapa, evoluindo-se cada um de nós, alcançamos então o chamado mundo de provas e expiações, embora ainda onde predomina o mal. Mais tarde, o mundo de provas e expiações, como já está previsto, passará a ser o mundo de regeneração, aonde predominará o bem. E depois do mundo de regeneração, nós temos um mundo feliz, que onde espíritos mais ajustados nos requisitos morais estão convivendo nesse mundo, condição espiritual de equilíbrio, com mais harmonia. Espíritos superiores, mundos celestiais, como Jesus, por exemplo. Mas sabemos que a natureza não dá salto, que nós vamos evoluindo de acordo com os nossos passos, com as nossas caminhadas. E toda a evolução, toda a mudança, ela requer um esforço, digamos assim, um certo sacrifício, digamos assim, da nossa parte, para podermos aceitar as mudanças que, ora, são apresentadas na nossa vida.
seja a mudança através da natureza, seja a mudança social, seja a mudança religiosa, seja uma mudança de valores morais que todos nós atravessamos de uma certa forma ou de outra. Mas entendemos que a Terra, o planeta Terra, está passando por um período de transformação. Esse período de transformação, ele sempre existiu. Está nos acompanhando e irá nos acompanhar. Porque a transformação é a longo prazo. Sempre estamos em transformações. Todos nós, seja nos valores morais ou nos valores terráqueos que a humanidade atravessa, seja no reino vegetal, no reino mineral, seja no reino animal, todos nós vimos essa mudança, essa transformação, e se dá agora de uma forma, digamos assim, mais acelerada. E com isso, nós entendemos nas próprias obras de Allan Kardec, o codificador, na Revista Espírita, a comunicação do espírito de Mozart, compositor, músico Mozart, aonde ele nos narra a sua condição de moradia no planeta Júpiter. Já Chico Xavier, na sua segunda obra depois do Parnaso de Além Túmulo, através da sua genitora, da sua mãe, que foi aqui na Terra, Maria João de Deus, nos traz Cartas de uma Morta, aonde ela nos narra, com riqueza de detalhes, a sua moradia no planeta Marte. Então vejamos que os outros planetas habitados, mas ainda estamos em condição de buscarmos um entendimento da nossa condição espiritual, que é estarmos vinculados no planeta Terra, no mundo de provas e de expiações. Já demos um grande salto. Saímos do mundo primitivo, que foi destinado às nossas primeiras reencarnações. E agora estamos no mundo de provas e expiações. No mundo primitivo, nós éramos canibais, e hoje, embora fazemos uso da carne, mas carne de animais, carne bovina, carne suína, carne de aves, de peixes, já houve uma evolução, já houve um crescimento da nossa parte. Vejamos, queridos irmãos, queridos internautas, há 20 a 30 anos atrás, podemos dizer assim, hipoteticamente, poderia maltratar um animal na rua, na via pública, nada acontecia. Hoje, existem leis que protegem os nossos irmãozinhos animais. Se hoje qualquer cidadão maltratar, dar um castigo a um animal através de maltratos, seja na via pública ou na sua residência, se ele for denunciado, ele responderá judicialmente diante das leis que controla a proteção dos animais. Há 30 anos atrás, a mulher, as nossas irmãs na figura feminina, elas sofriam a violência doméstica e não tinha como denunciar. Hoje, embora é o livre-arbítrio de cada um, hoje as nossas irmãs contam com o apoio da Delegacia da Mulher. Nós estamos agora no Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Em outubro, iremos entrar na campanha Outubro Rosa do câncer de mama. Em novembro, o Novembro Azul da campanha de prevenção ao câncer de próstata. Há 30 anos, há 20 e poucos anos atrás, não existiam essas campanhas. Até no início dos anos 70, para que possamos ter uma ideia, a mulher, a vida conjugal, né, entre os cônjuges, se ela quisesse separar do marido, ela podia até separar na presença corpórea, sair de casa. Mas no papel ela continuava casada, porque não existia a lei do divórcio. A lei do divórcio foi homologada no início dos anos 70. Então vejamos
a evolução social, a evolução da humanidade. Há 20, há 30 anos atrás, né, a tecnologia, por exemplo, não tínhamos internet, era impossível, há 20 anos, há 30 anos atrás, numa pandemia dessa, uma realização online de uma live como nós estamos fazendo. Seja através do catolicismo, dos nossos estimados irmãos evangélicos ou espíritas. E hoje nós temos o conforto da tecnologia, da internet, do aparelho de smartphone, não é? Quantas pessoas fazem e resolvem tudo dentro de casa através da tecnologia sem sair de casa. Trabalham em casa através de um computador, de um aparelho celular. Há 30 anos atrás isso era impossível. Então vejamos o avanço do mundo, da humanidade. Mas o que está acontecendo? Essa violência, essa desigualdade social, corrupção, preconceito, bullying, tudo isso e muito mais que vai agregando de forma negativa o mundo, e a gente se pergunta, ora, será que vai demorar a chegar ao mundo de regeneração? Porque muitas pessoas não estão se regenerando-se. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas as pessoas rezam, as pessoas vão à missa, as pessoas vão ao centro espírita, e a violência permanece de uma certa forma ou de outra, acelerada cada vez mais. É o pai violentando sexualmente a própria filha, é o próprio filho violentando os próprios pais, cometendo homicídio. Então, vejamos aí que as pessoas se matam por bagatelas, com pequena quantia, por um par de tênis, as pessoas tiram a vida uma das outras. Ora, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde as casas têm que ter cerca elétrica, circuito de câmera de segurança, aonde a polícia recebe inúmeros chamados de ocorrência, nessa campanha, por exemplo, do Setembro Amarelo, pesquisando, estudando para poder entender melhor, a cada 40 segundos no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa suicida. Ora, como queremos chegar no mundo de regeneração se nós não estamos fazendo a nossa parte? Como que está sendo isso? Voltamos a dizer, não estamos aqui para julgarmos ninguém. Não é isso, meu irmão? Não, eu não estou ouvindo. Só apontar uma coisinha, a mãe do Chico, ela não fala que ela morou em Marte, não. Ela fala que ela passou um tempo lá, né, e viu lá as máquinas, entre outras coisas. Fala que o tempo é diferente, né? Os dias são o mesmo, mas o ano lá, acho que leva 600 e tantos dias, né? E a mudança climática não é tão grande aqui quanto aqui. Então, ela fala, então, do avanço tecnológico e da humanidade marciana. A gente tem muito, segundo alguns dizem aí, né, o Ramatiz é uma dessas entidades marcianas que está entre nós. E essa temática, né, há muitas moradas na casa do Pai, ela é um tabu ainda, quando a gente traz essas moradas para o plano físico, porque para a gente entender a existência, compreender essa existência de vida, né, além da Terra, por mais que a gente creia, nós somos bem tomés, né? Então a gente crê, mas quer sempre uma prova, uma comprovação. E já estamos aí, né? O homem em breve vai estar aí avançando Marte, né? E também outro ponto importante que ela fala para a gente, Maria, Mãe de Deus, a mãe de Chico, é que a vibração, né? Que vivem aqueles é diferente também daqueles que aqui moram. A gente tem sempre, na doutrina espírita, a gente tem sempre relatos de outros mundos, por exemplo, Alcione, né, que vem lá do planeta de Alcione, que vem para a Terra, etc. E tal. Nós temos aí os capelinos. Então, esse relato das existências para além da vida terrena é um relato muito comum, né? E quando a gente pensa em superioridade de mundos,
E inferioridade do mundo, a gente pensa não só nos mundos habitados encarnados, mas também nos mundos espirituais, né? A gente também pode designar que cada colônia também é quase um mundo, é quase um país, né? E essas habitações espirituais, elas também passam por diferente ordem de vibração. O interessante que o nosso irmão falou, acaba de nos narrar também a questão da própria Maria João de Deus, quanto ela esteve, passou, né? E a questão da vibração, você citou a nossa irmã Alcione, no livro Renúncia, logo no prefácio de Emmanuel, ele nos conta que ela estava preparando para reencarnar, ou seja, para voltar à Terra. É preciso fazer uma observação. No livro, nesse prefácio, o espírito feminino, né, que ele reencarna no corpo feminino, digamos assim, a Alcione, ela não precisava mais reencarnar. Ela não precisava mais voltar à carne, né? Quer dizer, quer dizer voltar, carnar a carne, voltar à carne. Ela não precisava mais. Ela já tinha atingido ao estado de perfeição. Mas para que ela pudesse voltar, foi um pedido dela, ela pediu aos seus superiores para ajudar uma pessoa que aqui estava, né, reencarnado, que ela amava muito. Ela gastou, foi catalogado isso logo no prefácio do Renúncia, 15 anos para poder adaptar a sua condição fluídica, que o nosso irmão falou, né? A sua condição fluídica, da onde que ela encontrava-se, um novo corpo físico aqui na Terra. Então, imaginemos, 15 anos que ela gastou, né, o tempo, a durabilidade para que o seu perispírito fosse ajustado para receber um novo corpo físico. Imaginemos Jesus, né, o tempo que Jesus foi preparado para poder reencarnar, voltar ao planeta Terra. O livro de Maria de Nazaré, do Miramês, fala sobre isso, né? Sobre esse tempo que levou Jesus para encarnar. Miramês vai nos contar no livro de Maria de Nazaré que o início da preparação de Jesus encarnar é quando Abraão, então, vai encarnar no mundo. Quando Abraão encarna, Jesus inicia um processo, então, por quase 4.000 anos, para que Jesus abaixasse a sua luz até a sua vinda no mundo terreno. É isso mesmo, é o que o Emmanuel fala. Nós temos que nos rebaixarmos sem perder a altura. Então, quantos de nós, falamos de um modo hipotético, quantos de nós reencarnamos, né, como o próprio Chico Xavier reencarnou em mundos como o planeta Terra para alavancar, para auxiliar a humanidade. Então, vimos de quando em quando espíritos que vêm de mundos extremamente superiores, como Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, para poder dar um certo equilíbrio ao planeta, né, para que possa servir de referência para todos nós. Interessante que nós vimos isso em todas as religiões, né, no catolicismo, no espiritismo, o caso Chico Xavier, nos nossos irmãos evangélicos, no budismo. Então a gente vê que de tempos em tempos reencarna no nosso meio espíritos com uma condição extremamente elevada, justamente para, através do seu exemplo, alavancar, despertar a humanidade para a caminhada e para a evolução. E quando a gente pensa em evolução, né, quando a gente pensa nesse processo, a gente lembra também quanto nós somos apegados, né? Aqui eu vou falar, por exemplo, que os mundos superiores atingiram esse grau de superioridade, porque aqueles que habitam, eles, com a condição daqueles que habitam, atingiram uma superioridade moral. Fala aqui no item 9, né? E a gente pensa como nós somos apegados à questão, nós queremos herdar a Terra, né? E a Terra, ela, como você bem colocou, ela está passando por a transição, né, para o mundo, saindo de um mundo de pró-expiação para um mundo de regeneração, e nessa transição, nós, desejosos de herdar a Terra, esquecemos que há mundos para além da Terra que trazem, que são superiores à Terra, né? Bezerra de Menezes,
que optou por permanecer entre nós, ele não precisava mais estar aqui no planeta Terra. E aí a gente tem aquela passagem de Jesus, né? Não passará nenhum iota até que todos sejam salvos. Mas para que a gente possa herdar verdadeiramente a Terra, é preciso que a gente faça progressos morais. É preciso que nós nos transformemos. E ao avançar nessa conotação moral, nos propicia condições de ir para além da Terra, nos propicia condições de adentrar outros mundos, de ir a outros mundos, vivenciar essas experiências. Mas, para alcançarmos um degrau acima, é preciso que nós façamos em nós o progresso contínuo da nossa moral, da nossa conduta, do nosso espírito. É verdade. O que acontece, o que tem acontecendo, de uns anos para cá, a gente vem observando que as pessoas estão buscando muitas informações. Hoje todo mundo tem informação de todos os lados. Não é mais novidade, né, para as pessoas que existem vidas em outros planetas, independentemente de religião. Para os cientistas, estão descobrindo novos planetas, novas constelações, né? A própria NASA tem alavancado pesquisas fantásticas. Então a gente vê aí, mesmo na juventude, hoje, se você perguntar para um garoto de 10, de 12 anos, ele sabe muitas coisas que na nossa época nós não sabíamos. Então hoje, as informações chegado com uma velocidade estrondosa no lar de cada um de nós. Então uma coisa que se faz aqui hoje, se caiu nas redes sociais, o mundo todo toma conhecimento. Então, as pessoas hoje estão buscando cada vez mais informação. A gente percebe, a juventude, eles sabem, né, sexologia, drogas, questões políticas, questões sociais, e a gente vê esse mundo de informações entre 7 bilhões e 500 milhões de habitantes no planeta Terra, ou seja, quase 8 bilhões de espíritos reencarnados. Agora, o que está acontecendo? As pessoas estão buscando informações, estão cada vez mais alimentando-se de informações, mas estão esquecendo do detalhe primordial, que é evangelizar-se. As pessoas estão esquecendo de evangelizar-se, de colocar Jesus dentro de suas vidas. Nós não podemos colocar Jesus ao redor de nós, somente nos momentos difíceis, nos momentos de crise, mas sim uma constante permanência no caminho do bem, independente de religião, buscar sempre o caminho do bem. Então as pessoas estão, todos nós, muitas das vezes, estão passando por esse turbilhão, por esse momento difícil, justamente naquele momento onde Jesus disse, orai e vigiai. Então, somente o conhecimento não é o suficiente. Somente o conhecimento não basta. Claro, lógico que entendemos que cada um fazendo o seu papel. Os cientistas, a ciência, a medicina, a área da tecnologia, mas a área do amor, todos nós somos capazes, né? Seja o cientista, seja a ciência, seja a medicina, seja a humanidade de um modo geral. Então, nós temos que procurarmos sermos pessoas melhores para passarmos por esse turbilhão, por essa, digamos assim, meu irmão, por essa peneira, né, digamos assim, no sentido popular da palavra, no sentido chulo, porque quem faz o bem não tem o que temer, não é? E nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, não tem para onde correr, digamos assim, nós viemos do mundo espiritual, e para o mundo espiritual nós retornaremos um dia, mais cedo ou mais tarde. Então, não tem que ficarmos preocupados excessivamente. Nós temos que buscarmos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Agora, se o outro não faz, aí a questão é com ele. Mas por isso que não devemos temer o amanhã, criarmos uma psicose, uma auto-obsessão, que o mundo vai acabar, que nós estamos nos finais dos tempos, que essa pandemia veio para destruir, enfim. É um momento difícil? Vamos falar que não é fácil. A gente está vendo aí empresas fechando portas, pais de famílias desempregados, o processo obsessivo
falamos agora há poucos minutos, a questão do suicídio vem aumentando cada vez mais. Só ano passado suicidaram 800 mil pessoas, quer dizer, quase 1 milhão. Poderia ser um de nós. Estamos aqui dizendo que nós estamos aqui, digamos assim, buscando fazer o bem, porque não é uma tarefa fácil, como já dizia o apóstolo Paulo, meu Deus, porque o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Então, a Terra está passando por um momento delicado, aí nós temos que redobrar, temos conhecimento, redobrarmos nossa atenção, porque muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Aqui no item 12, aqui, interessante que ele fala assim, olha, no capítulo 3, entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos o mesmo direito e a mesma facilidade para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto, e não dota ninguém mais do que os outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível, ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas. A gente lembra, então, aqui o relato de Emmanuel, né, quando ele encarnado como Publio Lentus, né, Jesus o chama e fala assim, tu tem a opção de me seguir agora ou daqui a 2.000 anos, daqui a 1.000 anos. E aí, Emmanuel levou aí quase 1.000 anos para se tornar um apóstolo do Cristo. E aí, um ponto importante que ele fala para a gente é que ninguém, nenhum desses mundos, ninguém é privilegiado por Deus. Todos nós, a doutrina espírita nos fala, nascemos simples e ignorantes. Então, se há um mundo superior, esse mundo, ele alcançou esse estado. E aí, pensando nessa mesma resposta, né, somos todos criados simples e ignorantes, lembremos então que o próprio Jesus nos fala, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele também passou, né, no tempo que já se perdeu na poeira dos cosmos, ele passou por todo esse processo que nós estamos passando, só que ele foi aí em linha reta, ele não desviou o seu caminho. Ele encarnou no seu processo evolutivo, ele constituiu a sua pessoa e se tornou esse ser crístico que nós o conhecemos. Jesus não nasceu Cristo, Jesus se tornou Cristo pela sua evolução contínua ao longo das suas encarnações. Né? Então, quanto tempo ele levou isso? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas o estágio que ele chegou hoje, com certeza foram tempos que a gente não consegue mensurar. E alcançar esse estágio que ele está falando para a gente aqui, onde não há privilégio, onde todos têm os mesmos direitos, as mesmas facilidades, os mesmos meios para atingir, depende de nós e nossas escolhas. Aí Deus nos dotou do livre-arbítrio. Então, em todos os cantos do planeta ou do universo, todas as humanidades, como ele fala aqui, todo mundo nasceu nas mesmas condições. Todos nós, nessas condições que nos foram colocadas, ninguém mais do que o outro, ninguém melhor do que o outro, iguais. Através do nosso livre-arbítrio, vamos alcançando o progresso, a evolução, alcançando nosso estado espiritual que condiz com a nossa realidade. Então, não é um processo que nos é imposto, é um processo de escolha. Partamos agora para fazermos amanhã o melhor que nós fizemos, melhor do que nós fizemos hoje. Nós temos que buscar continuamente essa melhora dentro de nós, dotando-nos dos melhores conceitos, dotando das melhores ações, dotando, acima de tudo, a prática contínua do bem e do evangelho de amor que Jesus nos trouxe. Nessa questão, muito bem colocada pelo nosso irmão, caríssimos internautas, a evolução, ela está acontecendo e acontece a todo momento. O espírito,
ele não estaciona. Ou, se ele quiser estacionar, ele pode, através do seu livre-arbítrio, mas o que está ao seu redor continua em evolução, em processo de evolução. Podemos citar, por exemplo, a natureza. A natureza está em constante evolução, né? Ela não para a natureza, o reino animal. E nós, seres humanos, espíritos reencarnados, também estamos em processo de evolução. O que nós queremos dizer com isso? Se eu quiser cruzar os braços, é um direito que eu tenho livre-arbítrio. Questão 843, no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata a questão da lei de liberdade. Então eu posso cruzar os braços, mas os outros meus irmãos vão continuar caminhando. Se eu quiser ficar para trás, eu vou ficar. É uma escolha minha, uma opção minha. Só que eu vou sofrer muito mais. O fato de eu querer modificar, me esforçar no caminho do bem, como disse o nosso irmão, não é garantia que eu não vou sofrer. Eu vou sofrer, porém, eu vou sofrer com resignação, eu vou sofrer com mais paciência, eu vou sofrer sem revolta, eu vou sofrer com mais aceitação, eu vou sofrer com mais tolerância, eu vou sofrer sem prejudicar os outros, eu vou sofrer, ou seja, como dizia Chico Xavier, sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. E o que nós temos que entender que Deus não desampara ninguém. Deus sempre tem uma proposta de vida para todos nós. No nosso lar, por exemplo, a gente viu a passagem de André Luiz, né, nas zonas do umbral. Durante anos e anos, André Luiz ficou naquela condição deplorável, assustadora, tenebrosa. E depois ele foi resgatado. Depois ele foi para o nosso lar. Não é? Então a gente vê aí duas colônias, digamos assim, dois pontos extremamente diferenciados. Uma zona inferior e uma outra, uma zona mais elevada, que é o nosso lar. Então ele foi resgatado. Demorou, mas ele foi resgatado. Então a gente vê que como que a misericórdia divina, ela atua em nossas vidas quando, no momento certo, nós damos condição a ela. André Luiz, ele chega no nosso lar como suicida, né? Aquele suicídio indireto, que no decorrer de sua vida ele fez uso do álcool, enfim, né? Abusou da alimentação, e com isso ele acarretou consequências físicas no seu metabolismo. Mas, depois, ele se torna um dos maiores escritores espirituais do lado de Emmanuel. André Luiz, né, escrevendo O Nosso Lar, escrevendo toda a sua coletânea, a sua obra, né, literária, narrando o mundo espiritual. Então, vejamos a condição de cada um de nós. E o mais interessante, a questão da religião aqui na Terra, em um determinado momento, em uma das obras de André Luiz, que não é O Nosso Lar, nesse momento me fugiu aqui a memória, eu não me recordo se é Os Missionários ou Obreiros da Vida Eterna, algo assim, que André Luiz precisou, juntamente com os benfeitores espirituais, vinha à Terra, ao planeta Terra, para poder auxiliar, para poder dar um suporte ao irmão que estava sofrendo, um irmão que estava em perigo aqui na Terra. Ele estava encarnado ainda. E a condição dele era tão assim, terra a terra, era tão ainda arraigado aos valores materiais, que André Luiz, com a equipe espiritual, eles foram pedir ajuda no terreiro, a um pai de santo, né, para que pudesse ali auxiliar, alavancar toda uma proteção para que eles pudessem passar por um trajeto onde corria o risco muito grande de irmãos menos felizes, digamos assim, né, que nós denominamos como inimigos, pudessem atrapalhar o trabalho de resgate com André Luiz e a equipe. Então, vejamos o papel de cada um nos seus mundos, né? O papel de cada um com a sua missão e com a sua tarefa. Então, nós temos que fazer, e fazer bem feito, aquilo que chega até nós. Como diz
Se o trabalho aparece, é porque o trabalhador está pronto. Então, se chegou até nós, é porque nós temos condições de fazermos e fazermos com sentido do espírito da boa vontade, para que isso reflete na humanidade. Como é que eu quero viver no mundo de paz se eu não proporciono paz ao meu semelhante? Como é que eu quero viver no mundo de regeneração, no mundo menos egoísta se eu sou uma pessoa egoísta? Como que eu quero ver no mundo de tolerância, no mundo com menos violência, se eu sou uma pessoa que não tenho paciência, que não tenho tolerância com o erro do meu próximo, que não tenho indulgência para com as faltas alheias? Então, tudo isso nós temos que rever os nossos valores para contribuirmos para a humanidade, para o crescimento espiritual da humanidade. Voltamos a dizer, independentemente de religião. Com certeza. Vamos passar aqui para o Fonte Viva, Adelane? Vamos sim. Abri aqui a lição 124 do livro Fonte Viva. Então, quem está em casa, quiser acompanhar a gente, lição 124 do livro Fonte Viva, não te canses. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Senão desfalecermos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, item 4. Quando o buril começou a ferir um bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel e a dilacerara. A largata arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o seu corpo de forma. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e hábil do modelo. E então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, viu-se desempenhando importante função nas máquinas do progresso. Sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificava e o engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada. Assim, o extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem, que hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e esforço. Jamais te desespere, auxilie sempre. A perseverança é base da vitória. Não ouvides que ceifará mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançará a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Fantástica essa mensagem, né? Emmanuel, não te canses, e ela vem complementar a temática que nós estamos trabalhando. E o Emmanuel vai bem falar para a gente, então, para a gente não se cansar de fazer o bem. E aí a gente pensa em mundos superiores, né? Nosso desejo de alcançar um estágio superior. Para que isso ocorra, é preciso que nós insistamos na prática contínua do bem maior. É preciso que nós, diariamente, nos esforcemos para ser o bem. Né? É muito fácil a gente querer transformar o outro, mas a verdadeira transformação, ela deve ocorrer em nós. Nós devemos ser a transformação que desejamos no outro. Então, ao invés de você ficar observando as qualidades alheias, né, é muito bom, sim, ver como ele cita que é a largata, né, ver o perfume da flor, ver a beleza dos lírios, né? Então, observar o que o outro tem de bom não há nenhum problema, é muito bom, sim. Mas é preciso que você não pare nas observações. Se você viu alguma qualidade do outro, assimile essas qualidades, mas faça o teu caminho um caminho transformador, para que nós possamos alcançar um estágio de superioridade,
para que nós possamos alcançar uma colheita, é preciso semear, né? É preciso semear sem se desfalecer. É preciso colocar o teu suor, é preciso colocar a tua confiança. É preciso perseverar sempre. Como a Emmanuel nos fala, a perseverança é a base da vitória. Nós não somos perfeitos, cada um, né? No trabalho diário de se conhecer, sabe as suas qualidades, sabe os seus defeitos. E busquemos então, né? Perseveremos então na lapidação do nosso eu íntimo, nas imperfeições, deixando-as de lado, para que dia a dia possa fazer reluzir aquilo que há de bom dentro de você. Hoje, meus amados irmãos, é a grande oportunidade da tua vida. Agora é o grande momento, porque somente nesse presente da qual nós vivemos é que podemos fazer a diferença. O que passou, passou, como nos lembra o Chico. Não podemos mudar o que passou, mas todos podemos começar agora a fazer um novo fim. Então, a hora da gente começar, né, para que a gente, como o Emmanuel nos fala, sem se cansar, não te canse. A hora da gente começar é agora. A hora da gente alcançar o progresso desejado é agora. A hora da gente fazer o nosso mundo melhor é agora. O futuro, ele não está acontecendo amanhã. O futuro, ele está acontecendo agora. Porque na semeadura que tu faz neste instante, certamente haverá colheitas, né, no dia seguinte. Agora, qual tipo de semente nós iremos colher? Do fruto nós iremos colher? Dependerá da semente que nós lançaremos ao longo do nosso caminho. O interessante, o nosso irmão fazendo a colocação dessa passagem, a verdadeira dificuldade que a gente encontra é dentro de nós mesmos, né? A dificuldade, a barreira de vencermos as nossas próprias mazelas, de controlarmos as nossas imperfeições, o nosso ímpeto, e com isso a gente vai trabalhando o nosso interior, como disse o nosso próprio irmão. O problema não é o outro, o problema somos nós, porque ninguém muda ninguém. Nós é que temos que nos mudar. Então, é uma luta diária, é uma luta constante, né? É comum, eu já percebi isso várias vezes, meu irmão deve ter percebido também, atuando na área tanto profissional quanto na área religiosa, que muitas pessoas chegam na casa espírita esperando um milagre, esperando que o centro espírita vai resolver o problema dela. De fato, o centro vai dar o apoio necessário, vai dar assistência, vai orientar, a espiritualidade vai ajudar, vai nos carregar no colo, mas há um chegado momento que eles vão nos colocar no chão e falar, agora siga seu caminho, ou seja, caminho com as próprias pernas. É chegado o momento que nós temos que suar a camisa, é chegado o momento que nós temos que dar os primeiros passos também. Não podemos também viver na dependência da espiritualidade, vivermos encostado, digamos assim, com todo respeito, na espiritualidade. Nós temos que saber também, termos sabedoria e nos esforçar para que nós possamos também resolver os nossos próprios problemas. Não podemos imputar constantemente os nossos problemas no ombro da espiritualidade. Porque Deus nos ampara, Deus nos auxilia, mas que possamos também colaborar para que a espiritualidade possa nos ajudar. É a mesma coisa eu ir no consultório médico e dizer ao médico que depois de que ele vê meu exame de rotina, vê que eu estou com a glicose alterada, que eu sou diabético, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e se eu não fizer a minha parte, só os remédios não vai surgir efeito. O que adianta eu seguir rigorosamente a medicação e se eu não educar a minha alimentação, se eu não educar os fatores na minha vida? O médico não vai fazer milagre. Por melhor que ele seja, não vai surgir tanto efeito. A mesma coisa é a vida. A vida, ela opera em nosso favor quanto nós queremos de fato que ela opere em nosso favor, no requisito do nosso crescimento, no requisito dos nossos valores. Mas nós temos que dar a nossa parte, nós temos que dar a nossa contribuição.
como o nosso irmão falou no início da fala dele, não tem ninguém melhor do que ninguém. A diferença, o que acontece, é que uns continuou caminhando e os outros pararam no meio do caminho, né? E a gente percebe aí que isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas conheceram Cristo, como o nosso irmão falou, o próprio Emmanuel, né, está no livro Há 2000 anos, conheceu Cristo, mas não quis seguir Jesus, veio seguir depois, né? Então, quer dizer, é o livre-arbítrio de cada um, mas o conhecimento foi dado, nós já temos essa ideia principal, que é o importante, e vamos caminhar. Eu faço até uma pequena, digamos assim, um episódio, assistindo a um filme, não é um filme religioso, mas a vida é isso, onde um filme que retrata a biografia de uma dupla sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano, e é chegado ao momento que o filho, o Zezé, pergunta ao pai, o que é nação? Que ele ouviu, né, lá da gravadora, do diretor da gravadora, a palavra nação. Como eles foram criados na zona rural, não frequentavam a escola como deveriam frequentar, então pergunta ao pai, o que é nação? O pai também não sabia e disse, nação, meu filho. Ele pensou e falou para o filho assim, vamos para frente, vamos caminhar. Então é isso, é chegada a hora da nossa vida que a gente tem que caminhar. Vamos caminhar, né? A resposta das nossas dúvidas ela vai vir com o tempo. A resposta das nossas aflições, o tempo vai mostrar para a gente, a vida vai mostrar a cada um de nós. E que possamos, né, na oportunidade, na bênção da reencarnação, sairmos desse mundo melhores do que entramos. Porque deve ser muito frustrante, né? Deve ser uma decepção muito grande para o espírito, ele chegar no plano espiritual, né? E ele perceber que ele saiu do jeito que ele chegou, ou pior. Então, assim, é uma condição de cada um e que a gente possa despertar isso dentro de cada um de nós e fazermos o melhor com Jesus no nosso caminho. Com certeza. Delane, quero te agradecer, né? Muito boa a palestra, muito boa as reflexões. Quero pedir para você fazer a prece de encerramento para a gente. Tem aqui um pedido de prece da Nívia Mairim, que você possa também colocá-la aí nas suas orações aí de encerramento. Sim, claro. Elevamos os nossos pensamentos através do nosso Mestre Jesus, dos amigos espirituais, que possa também, Mestre Jesus, nesse momento onde a humanidade está passando pela provação, seja qual for a natureza, que recaia sobre todos nós a paz, a saúde, o equilíbrio, levando ao lar de cada um, Senhor, a luz, o ambiente necessário para o nosso refazimento moral, o nosso refazimento espiritual. Em especial também, pedimos à nossa irmã que nos solicita oração, que os benfeitores espirituais possam estar indo ao encontro dela, dos seus familiares, fortalecendo, dando-lhe bom ânimo, saúde, paz, iluminando os seus passos e os teus caminhos. E assim, Mestre Jesus, com essa grande oportunidade de estarmos aqui, reunidos em vosso nome, pela oportunidade dos irmãos do Peregrino da Luz, que sempre nos oportuna esse momento de fraternidade, esse momento tão oportuno para todos nós e para a humanidade. Que dê a eles que estão na coordenação, na direção, fortalecendo seus espíritos, o sentimento de bom ânimo do trabalho cumprido, de tantas e tantas pessoas que estão tendo a oportunidade de serem agraciadas nesse momento. E que a tua paz, Mestre Jesus, que a quem encontramos quando começamos, ela possa permanecer conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Delane, obrigado a todos que estiveram conosco, né? Todos aí, uma ótima noite, uma ótima semana. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja, eu que agradeço.